Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa do Espírito Campo Maior. Vamos nos acalmando interiormente, deixando as nossas preocupações do lado de fora, para que a gente se prepare para assumir, para que a gente se prepare para assumi-las novamente, né, a partir de amanhã. Então, vamos nos concentrando. Aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os olhos e mentalizar a figura do Mestre também. E vamos então agradecendo a espiritualidade maior, a oportunidade de podermos estar aqui, buscando a nossa harmonia interior, a nossa sustentação para os desafios do dia a dia. E agradecemos, Mestre Jesus, e aos irmãos dessa casa, os irmãos espirituais, essa oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, mais uma vez, buscando aprender um pouco mais do Teu Evangelho, buscando, através da palestra e das orações e do passe, da cromoterapia, nos harmonizar interiormente, para que possamos, Senhor, a cada dia, estarmos subindo os degraus elevativos da nossa elevação espiritual. Então, todos assim, acalmados, todos elevando o pensamento a Deus e a Jesus, vamos nos sentindo leves, tranquilos, em condições espirituais de podermos apreciar e aprender do nosso Evangelho hoje. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre Jesus, que a Tua luz e a Tua paz esteja conosco hoje sempre, que assim seja. Ele vai, mas ele volta. Ele nunca foi embora definitivo. Vou dar um descanso para ele, merecido, né? Afinal de contas, ele fez a abertura para mim. E agora eu vou conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos, boa noite para todos, a quem eu não cumprimentei lá fora. E vamos à nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje é por que ignoram? E vem do texto de João, capítulo 16, versículo 3. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Né? O que a gente pode, assim, rapidamente depreender disso aqui, não é verdade? Muitos estão fazendo as coisas erradas, muitos estão longe do cristianismo, longe da sua melhoria, longe daquilo que poderiam fazer, porque não conhecem o Pai e nem a Jesus. A gente tem que enxergar essas figuras retóricas que Jesus usava, mostrando e vendo que muitos, vocês veem quantos nós somos aqui, 30 talvez, 40, e quantos lá fora que nunca ouviram falar em Jesus, nunca ouviram falar numa religião, nunca procuraram estudar sobre o cristianismo e continuam fazendo as barbaridades que se fazem por aí. Cristo passou na Terra há 2000 anos atrás. E em 2000 anos a gente evoluiu muito pouco. Né? Então a gente começa a ver. Eu peguei aqui para vocês. A conversa vai ser longa hoje, hein? Vocês podem se preparar. Hein? A conversa vai ser longa. Espero que produtiva, né? Nos versículos do João, no capítulo 16, aqui foi destacado pelo nosso irmão Emmanuel, no livro Pão Nosso, o versículo 3. Mas eu peguei a historinha desses versículos de 1 ao 10 para vocês terem ideia do contexto melhor do que esse texto nos fala, que é: isto vos farão porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Então vamos lá na Bíblia para ver o que diz
nos versículos do nosso querido João. E disse Jesus: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer de vós matar, cuidará a fazer um serviço de Deus. Ou seja, quando gente começar a entrar, aqui ele fala em sinagoga, que é o que tinha naquele tempo nós não tínhamos as igrejas católicas, protestantes, né? E ele vem dizer, quando começarem a matar, a cuidar do serviço de Deus, isso nada mais do que previsão da Inquisição que nós tivemos na Idade Medieval, 1300, 1400, 1500, foi até 1600 a Inquisição, onde as pessoas entravam nas igrejas e viam aqueles que não eram católicos, aqueles que andavam pela rua e eram mortos em nome de Deus. Isso é que é pior, né? Porque hoje os bandidinhos assaltam, não sabem nem quem é Deus. Naquela época, aqueles da Inquisição eram gente estudada, gente conhecida, padres, bispos, arcebispos, que denunciavam as pessoas e matavam as pessoas em nome de Deus, porque não acreditavam em Deus, não queriam se converter, não aceitavam que poderiam haver outras religiões, outras doutrinas, outros conhecimentos, e que o importante, como a gente diz aqui na casa, não importa a religião, não importa a casa de Deus, o que importa é o que elas ensinam, caridade, amor, ajuda ao próximo. Isso é que é ensinado, né? Como eu costumo dizer, né? As religiões são todas boas. Quem não presta é o dirigente da religião. Esse deturpa, esse rouba, esse faz as coisas erradas, né? Mas em si, todas as religiões ensinam amor ao próximo, caridade, progresso, ajuda, fraternidade. É o que todos ensinam. É o que todos ensinam, né? E é o que Jesus está dizendo aqui para nós, nessa lição em que a gente está estudando aqui. Bom, e aí vem a frase destacada aqui pelo Emmanuel: e vos farão, porque não conhecem nem ao Pai e nem a mim. Porque se realmente aqueles da Inquisição conhecessem o que era realmente o cristianismo e o amor ao próximo, não teriam feito o que fizeram. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então Jesus já estava indo, já estava no mundo espiritual, e veio dar o recado de que deveriam todos acreditar nele, procurar fazer como ele tinha orientado e dado o exemplo, para que pudéssemos todos crescer dentro da doutrina cristã, dentro do amor do Cristo, né? E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, porque ele foi embora. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador prometido, e ele fala só em Consolador, eu estou complementando, prometido. O que é o Consolador prometido? É o Allan Kardec trazendo a doutrina espírita e os conhecimentos do cristianismo, os conhecimentos de evolução espiritual, o conhecimento de reforma íntima e o conhecimento melhor. Portanto, nós não vamos ignorar nada disso, porque ele disse: vem o Consolador prometido, e ele veio. Quando ele vier, convencerá ao mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso a gente vai começar a enxergar lei de ação e reação, né?
tudo que a gente faz retorna para a gente com igual intensidade e sentido contrário. Tudo que aqui a gente faz nessa terra, pagamos aqui. Não é que vai pagar no mundo espiritual, vai pagar nas trevas. Não, nós vamos pagar aqui na terra. Quando? Nas próximas encarnações. Então nós temos que tratar de plantar o hoje para poder colher amanhã. O plantio é livre. O plantio nós estamos fazendo hoje, todo dia. O que é o plantio? São as nossas atitudes boas. É o nosso amor ao próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer um trabalho voluntário. E cada um faz o que quer, né? Ah, bom, eu quero ir na igreja católica. Eu quero ir lá na evangélica. Ah, eu quero ser protestante. Ah, eu quero ser espírita. O importante é o que vai aqui dentro. A vontade de cada um em ajudar o próximo no trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário é fundamental para que a gente cresça, para que a gente evolua. E o trabalho voluntário pode ser na casa espírita, a gente trabalhando aqui dentro como médiums, como doadores de energia, para aqueles que quiserem fazer os nossos cursos. E pode ser uma creche, pode ser um hospital, pode ser ajudando num asilo, conversando com as pessoas que ali vivem, que muitas vezes não têm os seus parentes para ajudá-los do pecado, porque não creem em mim, né? Como disse Jesus. As pessoas não creem nele, então não entendem nada disso como errado. A gente recebe aqui nas nossas sessões de desobsessão, nas segundas-feiras, um monte de irmãozinhos em que você conversa com eles. Você acredita em Deus? Não sei nem quem é Deus. E aí você tem que explicar, conversar com esses irmãos e mostrar para eles o mal que eles estão praticando dentro da casa onde eles estão habitando. Porque os espíritos se juntam a nós, às nossas casas, ou à nossa família, por afinidade fluídica. Então, se a gente ignora o amor ao próximo, o cristianismo, a gente só pensa coisas erradas, a gente só briga, a gente só discute, a gente só reclama, quem que vai chegar perto de nós? As pessoas, os espíritos que estão por aí, que por afinidade gostam de reclamação, de briga, de discussão. E por que as pessoas são assim? Porque ignoram a lei de ação e reação da nossa doutrina espírita e a lei universal de ação e reação, não é verdade? Por que a gente pode dizer que é uma lei universal? Porque nada mais é do que a terceira lei do Newton. Newton demonstrou para nós que a toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então a ciência comprovou aquilo que a doutrina espírita fala. Se a gente dá um murro na parede, vai doer a mão, vai, porque a parede exerceu uma força igual o murro que a gente deu na parede na nossa mão, aí vai doer. Se a gente der uma topada numa cadeira ou num banco, vai doer o joelho, pode até quebrar o joelho, porque a mesma força que a gente exerceu no banco, o banco devolveu para a gente. E assim por diante. Então nós temos que levar em consideração que isso tudo existe. E isso tudo faz parte da nossa vida. E só nós mesmos podemos construir, modificar e melhorar para podermos seguir o nosso caminho. E a nossa lição diz o seguinte: dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. E o que significa isso? Que muitas vezes nós estamos seguindo na linha, eu vou no centro, eu tomo meu passe, eu procuro melhorar meu pensamento,
eu procuro ajudar o próximo, procuro fazer meu trabalho voluntário, mas a minha vida não vai para frente. E aí a gente fica com aquela interrogação, né? O porquê não vai para frente? Por que a gente ainda fica tropeçando se a gente está procurando fazer as coisas direito? Então, eu vou explicar. Pelo menos 3 motivos líquidos e certos para que a gente entenda o porquê disso. Primeiro, porque quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, a gente começa a fazer um curso, ou a gente começa a fazer um trabalho voluntário, o efeito não é imediato, não é verdade? É como se a gente está com uma infecção e vai tomar um antibiótico que o médico dá. Quantas horas leva para fazer o efeito antibiótico? 48 horas. Aí ele vai começar a fazer o efeito. Aí a febre vai passar, a gente vai começar a melhorar, a gente toma um antibiótico por 10 dias para ficar bom, não é verdade? Então a gente passou boa parte da vida esquecendo que existe Deus, esquecendo que existe Jesus, não fazendo a nossa parte de reforma íntima de trabalho voluntário. Aí a gente vem na casa espírita 1 mês, ou 2 meses, ou 6 meses, e a gente quer que a vida da gente mude radicalmente. Vai ser difícil. Né? Aqui está escrito, ó, casa espírita não é fonte de milagres, mas reduto de luz e escola abençoada onde aprendemos a crescer moralmente por meio do trabalho constante e disciplinado em favor de nós mesmos. Que frase magnífica, não é verdade? Então, o primeiro passo para que a gente comece a, vamos dizer, reduzir o nosso karma, a intensidade do nosso karma, é a gente começar a fazer a nossa reforma íntima. E a gente pode começar eliminando algumas palavras e atitudes junto com as palavras. A gente vai eliminar a palavra raiva, a palavra ódio, a palavra rancor, a palavra vingança e a palavra mágoa do nosso vocabulário. Eu falo aqui para vocês, no correr da minha vida não falo aqui nas palestras. Então, essas 5 palavras nós temos que eliminar do nosso vocabulário, porque são palavras de frequência pesada e que vão atrair para perto de nós irmãozinhos que estão por aí no plano espiritual, nas trevas, no umbral, e que se afinizam com essas palavras, com essas atitudes nossas. Nós não podemos nos esquecer de que nós somos a fonte daquilo que nos serve de vibração. Não podemos nos esquecer que no plano espiritual tem 7 vezes mais espíritos desencarnados do que nós encarnados aqui na Terra. Se nós somos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, nós temos no plano espiritual 56 bilhões de espíritos a quererem, muitas vezes, nos prejudicar. A gente pode avaliar que no plano espiritual é o espírito que nós temos aqui na Terra, não é verdade? A gente vê que a população e muita gente aqui na Terra tem muito bandido, muito assaltante, muita gente que faz coisa errada. No plano espiritual, vocês acham que isso aqui é diferente? Só porque é plano espiritual? Não. Eles desencarnam aqui e continuam do mesmo jeito lá, com a mesma cabeça, com a mesma estrutura mental, com a mesma vontade de fazer coisa errada, com a mesma vontade de prejudicar os outros. Então, cabe a nós nos policiarmos, buscarmos o nosso interior, a nossa cabeça, a nossa força de vontade, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para nos cercarmos de espíritos bons, dos nossos guias espirituais, daqueles que vieram para trabalhar conosco nessa terra. Quer a gente os perceba, quer não perceba.
quer a gente trabalhe com eles na psicofonia ou na cura, quer a gente não trabalhe. Eles estão aí. Se a gente der campo vibratório, eles vêm e nos ajudam, nos apoiam. Se a gente não der campo vibratório, eles se afastam e aqueles obsessores, cobradores, é que vão se aproximar de nós. Tá certo? E por fim, os nossos karmas, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles exageradamente pesados para nós os jogaríamos na plantação errada que fizemos em encarnações passadas. E ninguém vai passar esse karma por nós. Não adianta falar, eu vou ser um médium espetacular, eu vou trabalhar 24 horas por dia em benefício do próximo, que ninguém vai passar o seu karma. O seu karma é seu. Ele pode ser aliviado, como disse o Chico Xavier. No lugar de você tropeçar ali e quebrar o pé, você vai tropeçar e torcer o seu tornozelo. Mas o seu karma você vai passar. Não vai ser o marido, não vai ser a esposa, não vai ser o filho, nem a filha, nem o pai, nem a mãe. Ninguém. É a gente que vai passar. Né? Então, na segunda-feira, nós estamos fazendo o trabalho e veio um espírito, um obsessor, perguntou para mim, poxa, mas vocês vão me cobrar muito caro por isso que você está me oferecendo, para me levar para uma coluna do plano espiritual? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada para pagar, eu estou aqui, vim aqui para ser ajudado, mas tudo isso que você está me oferecendo na coluna do plano espiritual, a gente fala, né? Você vai ser levado para uma colônia, onde você vai ter um lugar para você dormir, você vai ter comida boa, você vai ter água pura para você beber, vai ter um lugar para você se banhar, roupa para você se trocar. Não, mas eu não posso pagar isso. Olha, aqui nós fazemos tudo de graça. Porque Jesus falou para nós, dai de graça o que de graça recebeste. Então é por isso que nós trabalhamos nesta casa com um trabalho voluntário de graça sem receber nada. É o trabalho que nós fazemos. Puxa, mas e o que você ganha com isso? Você vir aqui toda semana, todos os dias trabalhar? Eu falei, eu estou aliviando o meu karma. Eu estou aliviando o meu karma. E todos aqueles que aqui estão trabalhando comigo estão aliviando o seu karma. Obviamente, desde que o trabalho seja um trabalho comprometido, né? Não, como eu costumo dizer, trabalho de vagalume, né? Vem uma semana, falta outra, vem outra semana, falta outra, vem outra semana, falta mais duas. Aí não resolve. Precisa, no trabalho voluntário, seja em qualquer lugar. Se vocês forem numa creche, for num hospital, for num asilo, primeira coisa que vão exigir, olha, preenche a ficha aqui, me diz que dias e horários você está disposto a vir, com certeza. Se você faltar 3 vezes, você está fora. É assim que funciona o voluntariado, para quem já conhece, quem já fez, o voluntariado nos locais por aí, de creches, hospitais, asilos e assim por diante. Então, o trabalho voluntário, seja ele qual for, onde for, exige comprometimento pessoal de cada um de nós. Não adianta ir lá ou vir na casa espírita, bom, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou lá tomar um passe. Não resolve. Ah, hoje eu tenho uma visita para fazer, me convidaram para ir tomar um churros, eu vou lá, tá gostoso, deixa a casa espírita, semana que vem eu vou de novo. Adianta? É que nem ir no médico e tomar um antibiótico um dia, falha 2, toma no outro dia, falta mais 2. Vai dar resultado? Não, vai criar uma resistência que vai ser pior do que se não tivesse começado a tomar. Porque nós não podemos nos esquecer que nós não temos só karma, né? Nós temos o karma das plantações erradas e a colheita que nós vamos fazer, que vamos tropicar nela todo dia. Mas nós temos uns caras que são nossos cobradores, que estão esperando o nosso tropeço, baixarmos o nosso padrão vibratório, para que eles se agarrem em nós. E aí, o nosso karma se agrava.
porque eles vão fazer o possível para nos atrapalhar o caminho andante. E muitas vezes, quando a gente está disposto a vir numa casa como essa, para tomar uma cromoterapia, para fazer um curso, eles fazem força para acontecer, para vir uma visita, para alguém ligar, para o pneu do carro furar, para você ter um problema aqui, para a condução atrasar, para o trânsito estar infernal, para cair um ortoró na hora de vir para o centro, ele não consegue vir. Por quê? Se a gente vem, a gente assiste essa palestra, hoje sou eu que faço, semana que vem é outra, na outra é outra, e cada semana é um assunto diferente. O que é isso? O chãozinho de orelha na gente, cada um fala um assunto diferente. E se a gente avaliar, são assuntos que nos tocam. Assuntos que a gente vai entender. Puxa, hoje serviu para mim. A semana que vem, pô, esse pedaço serviu para mim. Esse outro serviu para mim. E aí a gente vai procurando melhorar a nossa reforma íntima com cada puxãozinho de orelha que a gente leva a cada semana que a gente vem aqui com seriedade. E aí nós vamos afastando esses obsessores. Porque na medida em que nós não conseguimos afastá-los e eles põem empecilhos no nosso caminho e a gente se deixa levar por esses empecilhos ou não se esforça para superá-los e vir na casa, nós estamos nos atrasando. Estamos deixando de evoluir, que é o que eles querem. Porque eles nos enredam mais ainda. Na medida em que nós evoluímos, fazemos reforma íntima, aprendemos fora da caridade não há salvação, como disse o Kardec, como disse o irmão. Nós estamos evoluindo. E eles começam a não ter mais assédio a nós. Eles não conseguem mais nos atrapalhar. E aí a gente começa a poder vir na casa semanalmente, sem problemas, sem dificuldades, porque a gente está fazendo um trabalho de franca evolução. Então, não vamos ignorar o que o Mestre Jesus falou, o que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nos ensina. Vamos procurar prestar atenção para que a gente possa seguir. Diz aqui ainda a nossa lição de hoje. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? O esforço fraterno muitas vezes é o esforço que a gente faz para manter a amizade, para manter a nossa residência em paz, em equilíbrio. E quando a gente faz o esforço fazendo o Evangelho no lar, todas as semanas, em dia e horário pré-determinado, se a gente não quer fazer o Evangelho, não sei, não conheço bem, faz o Evangelho com a gente no domingo na live, 20 horas. Entra lá no Facebook do Núcleo, todo domingo, 20 horas, faça o seu Evangelho junto conosco. Aliás, essas lives de domingo é porque eu faço o meu Evangelho de domingo, às 8 horas, eu fazia. E aí, quando tivemos a pandemia, não tinha mais trabalho na casa, não tinha nada. Falei, bom, então eu vou fazer o meu Evangelho ao público, nas lives. E comecei a divulgar para todos os trabalhadores e amigos da casa. E aí ficou, desde 2020, que a gente faz todos os domingos. Acho que em abril de 2020 começamos, fazemos as lives, que é o Evangelho no Lar, que todos vocês podem nos acompanhar, se assim o quiserem. E aí, seguirem em frente. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra nas estradas, se a gente deixar. Os espíritos que vêm aqui na segunda-feira, os obsessores, dos pacientes que são tratados aqui, eles nos falam, mas o cara chama a gente, o cara abre as portas para a gente.
Bom, ninguém vem abrir a porta para o obsessor. O que significa abrir a porta? Baixar o padrão vibratório, pensar errado, ter maus pensamentos, maledicência. Tudo isso são coisas que permitem aos espíritos obsessores e os espíritos que estão por aí se aproximarem de nós, entrarem na nossa casa. E estando dentro da nossa casa, acabam deturpando, criando intriga, criando briga, discussão, deixam fluidos negativos ali dentro. E aí, a gente tem que se virar com isso depois, né? Tem que trazer para cá, tem que fazer o evangelho no lar e mentalizar essa nossa sala aqui de trabalho, aqui da casa. E aí, os amigos nossos do plano espiritual trazem eles para cá, para ser cuidados. Tudo depende de nós. Né? Eu costumo brincar e falar que nós temos um objetivo maior de cada um de nós. É atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra. Aí tem um lá que fala, bom, mas isso vai levar 1 milhão de anos, 20 milhões de encarnações? Não. Por que não? Porque depende só da gente. Não depende de quem está com a gente vivendo, depende só de nós. Pode levar uma encarnação, se você for um cara esforçado e dedicado. Pode levar 2, se você for bom também. Mas pode levar 200 encarnações, se você não for esforçado, comprometido, não quiser se melhorar, não quiser crescer. Então, a gente vigiar o nosso pensamento só depende de nós. É a coisa mais fácil que tem, porque não depende do meio que a gente está. Depende, hoje eu vou ter o seu pensamento. Bom, passou uma ambulância ali, eu vou vibrar para o cara que está dentro da ambulância. Passou um carro de resgate, eu vou vibrar para o cara que está dentro do resgate. Eu vi no jornal hoje que teve um incêndio no Rio, na Globo. Pô, vou vibrar para os caras que estão lá. Que todos se salvem, que não tenha nenhum ferido, que os bombeiros cheguem no tempo que consigam fazer. Não custa nada, é meio minuto, 1 minuto que vocês vão perder em fazer uma vibração boa, conforme acontece. Aquele avião que caiu no Canadá, que capotou lá, com 80 pessoas. Por que não fazer uma prece rápida? Pedir a Jesus, aos amigos do plano espiritual, as correntes médicas que estivessem ali ajudando, apoiando a todos aqueles sobreviventes. Sobreviveram todos, graças a Deus, alguns mais graves, alguns menos. Mas ajudando a todos aqueles, que os bombeiros chegassem em tempo, conseguissem socorrer. São coisas que dependem só de nós, não dependem de mais ninguém. Ouviu a notícia? Pô, a notícia está na internet, né? Abriu o celularzinho ali e tem lá a notícia passando. Custa fazer uma vibração? Custa. Não precisa fazer uma prece elaborada, não. Jesus abençoa aquela turma. Manda suas correntes médicas para lá. Acho que não tem dificuldade. Basta ter vontade. E aí a gente vai melhorando o nosso padrão vibratório. Em volta de nós começa a ficar mais tranquilo, mais sossegado. A nossa casa começa a se encher de energia positiva. E nós vamos melhorando a cada dia mais. Formula-se projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar no primeiro impulso de realização. O que é a má-fé? A má-fé são aqueles que estão em torno de nós e que olham o projeto que você está desenvolvendo e sempre vai pôr o dedinho podre ali. Ah, não, mas essa casa ainda é uma casa boa de você frequentar, não. Ah, essa creche aí tem muito de problema, a diretora faz isso, a diretora faz aquilo. Não, mas eu estou trabalhando lá, eu não vi esse problema. Então você fica quietinho aí, deixa eu fazer meu trabalho aqui. Se eu ver algum problema que me incomode e que há necessidade, eu me retiro. Mas até lá, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Numa casa como essa que nós estamos, que nós temos aqui uns 50 trabalhadores, a gente tem que trabalhar o amor aqui dentro para que nada aconteça, para que não tenha fofoca, para que não tenha discussão, para que não tenha briga.
Porque a gente é ser humano, e ser humano adora brigar, adora discutir, adora fazer as coisas, né? Então a gente tem que orar, pedir, estar sempre alerta para qualquer pequena divergência que tiver, a gente controla. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. Não adianta a gente ficar preocupado se o governo é maravilhoso, se não é. Está dando para a gente viver, estamos seguindo a nossa vida, estamos fazendo o nosso trabalho voluntário, estamos seguindo em frente. Vamos seguir. Como aquele também que quer, eu quero saber de onde eu vim, como é que eu comecei, por que eu comecei, porque Deus criou a gente. Vai adiantar você saber? Não vai. Não vai. Você está aqui, sabe que o teu espírito é imortal. Isso é importante. Você saber que o seu espírito é imortal. Você já teve inúmeras vidas para trás e vai ter infinitas vidas para frente. Isso é fundamental na nossa vida. Saber que o nosso espírito é imortal. E que no fim das contas, todos nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Ou mais cedo ou mais tarde. Estaremos todos juntos. Os grupos se reúnem. Né? Nós estamos nessa casa de graça. Não é por acaso que vocês estão aqui com a gente. Nem os médicos todos que estão lá. Estamos aqui porque estamos num fim comum. Num objetivo comum. Que é todos crescerem, todos evoluírem, todos buscarem o mesmo caminho de amor. Tá bom? Não vou falar mais não, senão vocês não vêm mais aqui. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite a todos. E o Mário vai vir para complementar a parte dele aqui de vibrações. Bom, depois dessa bronca do corpo, né, vamos trabalhar na nossa reforma íntima. Para a gente refletir, como o Clóvis falou, cada dia de palestra é um trechinho a mais de aprendizado que a gente leva para a gente. Isso é muito importante, até porque a palestra também faz parte do tratamento espiritual de vocês. Então é muito importante que a gente se atente às informações que traz, né? E a gente possa levar um pouquinho para casa, um pouquinho da gente, e vai se somando na nossa jornada. Então vamos, aproveitando agora que já nos sentimos mais harmonizados, mantendo a nossa harmonia interior, fazer o nosso trabalho de caridade, buscando elevar ainda mais o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, imaginando o nosso Mestre com as suas mãos estendidas sobre o nosso globo terrestre, sobre o nosso planeta, emanando as suas energias de luz, suas energias de amor, e nós captando essas energias, podendo distribuir a todos esses nossos irmãos que são muito mais necessitados do que nós. E nós pedimos então permissão, Mestre Jesus, para compartilhar das suas energias e levando-as àqueles nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, seja em que grau for, Senhor, a sua doença orgânica, a sua deficiência orgânica, que eles possam receber essas energias para que o seu espírito se fortaleça, Senhor. Cabendo assim nesse fortalecimento, o entendimento do momento, da experiência. Aos nossos irmãos que se encontram ao relento, sem um abrigo que os cubram, muitos deles com vestes diminutas, que eles possam, Senhor, também igualmente receber essas energias e que possam principalmente, Senhor, em seus espíritos superar esses desafios, quem sabe, provas ou expiações que necessitam para a sua evolução espiritual. Aos nossos irmãos que se encontram nas casas de repouso, onde ali, Senhor, que se forme uma família,
Muitos deles, às vezes, deixados ali, os familiares se ausentam, se afastam, mas que ali se forme, Senhor, uma egrégora familiar, para que eles possam conviver em harmonia, com muito carinho, com muito amor, compartilhando principalmente, Senhor, das energias do plano espiritual maior. Aos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, muitos deles órfãos de pais encarnados, que estão imersos em vícios de drogas, em vícios do álcool. Que esses pequeninos, Senhor, possam ser aconchegados, não só no lar em que se encontram, mas quem sabe, Senhor, se for do merecimento e da missão de cada um desses espíritos, nessa presente encarnação, possam pertencer a um lar que os encaminhe na linha reta, passando pela porta estreita, como nos ensina o Mestre, para que possa progredir no Espírito. E aqueles que se encontram imersos nos vícios, sejam de drogas, de álcool, que eles possam, Senhor, ser amparados pelo plano espiritual e principalmente seus espíritos aceitar esse amparo, para que eles possam mudar o rumo e ainda com oportunidade, Senhor, nessa encarnação, encontrar o seu rumo correto. Vibramos agora, Senhor, absorvendo essas tuas energias e distribuindo com muito fervor, com muito vigor, aos dirigentes dos países. Nosso planeta, Senhor, se encontra num momento de transição, se encontra num momento de transformação, onde vários eventos, sejam acidentes, sejam eventos da própria natureza, tenham ocorrido. E que esses governantes, Senhor, despertem para que esses eventos sejam para eles vistos e enxergados, não como acaso, Senhor, mas como a verdadeira transformação do nosso planeta. Nosso planeta se encontra no rumo da regeneração e que eles igualmente possam se regenerar. Porque caso permaneçam teimosamente nesse caminho do orgulho, da vaidade, da ganância, terão que reiniciar sua jornada, Senhor, em um outro planeta, porque nós estamos num processo evolutivo. E é por isso que nós vibramos por eles, Senhor, para que eles possam despertar, porque ainda dá tempo de poder recuperar, de poder despertar, principalmente, a sua consciência. Vibramos cada um de nós pelos nossos lares, pelos nossos familiares mais próximos, nossos amigos, que todos eles possam receber dentro do seu merecimento as energias do plano mais alto, para que possam dar continuidade à sua jornada, enfrentando os desafios do dia a dia tão necessários para a nossa evolução espiritual. Vibramos por nós mesmos, Senhor, para que possamos trazer sempre no nosso pensamento, no nosso coração, no nosso espírito, o teu ensinamento, o teu legado de amor e caridade, Senhor, o teu ensino de roteiro de vida, para que possamos ser cada vez mais firmes no propósito de sermos verdadeiros cristãos. E rogamos também ao plano maior que possa fluidificar a água, não só daqueles que trouxeram para passar pela cromoterapia, mas por todos aqueles que estão na live nos assistindo, e igualmente vibrando por aqueles que deixaram o nome de seus amigos ou parentes também na live, para que todos igualmente possam receber dentro do seu merecimento as energias em que necessitam. E assim, nós agradecemos pela oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui mais uma vez. Agradecemos aos mentores da casa que nos apoiam, que nos sustentam no nosso trabalho e que sustentam no nosso trabalho de amparo e aplicação de cromoterapia a todos os nossos assistidos. E que possamos, Mestre, retornar aos nossos lares de coração aliviado, de espírito renovado para o dia a dia do nosso trabalho e da nossa jornada. Que a tua paz, Mestre, seja sempre conosco, hoje e sempre, e assim seja. Graças a Deus. Nossa, aumentou. Bem, nós temos a saída da sala de cromoterapia, o nosso bazar. Ali tem doações que são dadas e outras prendas que a gente coloca. A venda, o recurso que nós adquirimos à venda desses presentes que estão ali, são revertidos para casa, para a cesta básica das famílias que a casa assiste.
Tá? Nós temos as cestas básicas que nós fornecemos às famílias que nós assistimos. Ali na lousa tem os mantimentos que mais nós carecemos, aqueles que puderem contribuir, nós agradecemos. Temos na casa um curso básico, que é uma visão geral da doutrina espírita. Aqueles que tiverem interesse, depois procurem a BED, podem se inscrever. As aulas acho que começam em março, né? Acho que sim. Em março, se não me engano, o professor Carlos. É interessante. Quem se interessa pela doutrina poder aprofundar os seus estudos nela. Temos a entrevista de orientação a todas as quintas-feiras com o Claudio. Essa entrevista é para o tratamento de cura e também para quem precisar conversar, de repente tirar um pouquinho do peso da alma, do espírito, provavelmente aí também para poder atendidos. Tá? O nosso tratamento de cura normalmente são os últimos sábados do mês. Excepcionalmente no começo do ano, a gente muda essas datas por conta de carnaval, feriado de início de ano. Então, o nosso próximo tratamento de cura será no sábado após o carnaval, dia 8 de março. E depois ele retorna novamente nos últimos sábados. Tá? Quem tiver 2 faltas seguidas de tratamento, precisará, melhor dizendo, passar novamente pela orientação, por poder e retomar o seu tratamento. Biblioteca aqui em cima, nós temos uma biblioteca recheada de obras, tanto do cunho filosófico, científico, doutrinário. Aqueles que quiserem interesse, quiserem se aprofundar, peguem os livros, leiam, tem aí 30 dias para conseguir ler, leiam de novo. Eu diria assim, se alguém for, eu não sei se tem, deve ter, se alguém for ler Memórias de um Suicida, é melhor que ele leia o livro por 6 meses, porque ele é bem grosso, né? Parece uma Bíblia. A garrafa d'água, aqueles que quiserem trazer na hora de passar pela ação de classe, fiquem à vontade, claro. A live, o Cláudio já falou, né? No decorrer da sua exposição, nós temos a live todo domingo às 20 horas. Cada domingo tem um expositor diferente, o Evangelho, as vibrações, tá? Estão convidados todos a participar. E temos aqui uma rifa de uma furadeira. 2 nomes por R$5. 2 números por R$5. Aqueles que se interessarem, aproveitem que todos os nomes estão à escolha. Tá? E é isso, gente. Boa cromoterapia a todos. Boa noite.